Galerinha, fizemos um pequeno teste para produzir microverdes aqui em casa e a gente descobriu coisas muito importantes. E é lógico que a gente vai mostrar tudo isso para vocês e também falar quais são as vantagens e as desvantagens de fazer esses brotinhos. Fica aqui com a gente e bora conversar um pouquinho? Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam muito bem, pois hoje é dia da gente colher microverdes aqui na nossa casa. Eles são esses brotinhos juvenis que advêm aqui de sementes e que podem ser produzidos em potinhos assim recicláveis, utilizando substrato para mudas. E tem alguns macetes importantes para você ter sucesso nesse cultivo. E a gente fez aqui alguns testes e a gente descobriu várias coisas que são importantes, entre elas as vantagens e as desvantagens de produzir microverdes. Portanto, se você gosta desse tema e se você segue aqui o nosso canal, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não inscrito e também de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, porque lá tem conteúdo bacana todo dia para vocês. Olha aqui que bonitos os nossos microverdes. E o que eles são, galera? Eles são esses pequenos brotinhos, que são pequenas plantinhas advindas da germinação das sementes e que você come elas assim quando elas estão ainda novinhas. Por quê? Elas são ricas em vitaminas, sais minerais e também tem bastante de proteína. E é super fácil de produzir, porque a produção é rápida e pode ser feita num pequeno espaço. Para a gente fazer esses microverdes, a gente utilizou essas bandejinhas que vem com pão, com rosca, que você encontra aí no supermercado, que a gente compra e depois a gente vai descartar. Então a gente utilizou elas para ser o recipiente de cultivo. E o ideal é que elas tenham essa tampa para a gente fazer uma câmara úmida para a gente estar germinando essas sementinhas. Mas tem também outra coisa, que é o nosso substrato, que é essa terra pronta que você compra em casas agropecuárias e também de jardinagem. Nesse caso, a gente está utilizando aqui um substrato para mudas, que ele tem vermiculita, casca de arroz carbonizada e também ele tem fibra de coco. Ele é muito bom para a germinação das sementes e a vantagem de utilizar um substrato já pronto é que ele já vem livre de pragas, doenças e também ele vem esterilizado, não é, galera? Que ele vem sem micro-organismos que podem ser nocivos para a gente. Então, o substrato é essencial. Mas só ele não basta. Sabe o que mais está faltando para a gente fazer microverdes? Quem falou? Sementes! Acertou! Olha só. Essa daqui são as nossas sementinhas que a gente semeou e fez esses microverdes. A gente tem aqui semente de alface, semente de rabanete, semente de rúcula e também semente de agrião. Depois eu vou falar para vocês quais delas eu achei as melhores para a gente estar fazendo os nossos microverdes. E tem outra coisa também, olha só. Além de você utilizar sementes de qualidade como essas, é importante você comprar sementes que não sejam tratadas com agrotóxicos. Porque os produtores de sementes, para livrar a semente de pragas e doenças, eles têm sementes que são tratadas com inseticidas principalmente. E aí não dá para você fazer um microverde assim para você consumir ele fresco, plantando uma semente que já está com um químico adicionado a ela. Agora que a gente já tem todos os materiais separados, veja como é fácil fazer esses microverdes. Para isso, a gente pega a parte de baixo da nossa embalagem plástica. Essa parte ela é feita de isopor e nela a gente adiciona um dedo de substrato para mudas. Em seguida, basta polvilhar por cima desse substrato as nossas sementinhas, de maneira que a gente tenha uma distribuição bem generosa e uniforme dessas sementes, para que elas não fiquem sobrepostas umas sobre as outras.
A nossa irrigação foi feita utilizando o borrifador, de maneira que a gente deixasse o nosso substrato úmido, porém não encharcado. Feito isso, basta cobrir a nossa embalagem de isopor com a sua tampa plástica, de maneira que forme uma câmara úmida, para que ocorra a germinação uniforme das nossas sementinhas. As nossas embalagens foram cobertas com um plástico preto e colocadas em um local fresco e que não pegue sol. Pessoal, após essa incubação das nossas plantinhas, uma coisa muito importante é a gente ficar observando elas todos os dias até a gente ver a germinação das sementes. Por quê? Olha só, a gente tem aqui uma bandejinha que foi feita com salsinha. E a salsinha é uma planta demorada para a sua germinação. Foi feita no mesmo dia do que essa daqui, que é a rúcula, não é isso, Regi? Essa é rúcula. Olha só, a gente tem aqui a rúcula, aqui a gente tem o rabanete, né, Regi? Isso. E aqui temos rúcula também. Então, a salsinha ela é muito mais demorada do que essas outras verduras para sua germinação. Então, a gente tem que ficar observando, porque depois que ela germinou, a gente retirou ela lá do escuro e colocou na luz, para ela ficar assim verdinha. Portanto, a gente observou uma coisa muito importante. Para você fazer o seu microverde de forma rápida na sua casa, semear a rúcula e também o rabanete é uma boa opção, porque eles vão germinar rapidamente e aí você não vai ter que ficar muito tempo cuidando da sua plantinha, ou melhor, da sua hortinha de microverdes, como a gente vai ter que ficar aqui com a nossa salsinha, que vai demorar pra danar, né, Regi? Ah, e as outras também. Mostra aí o que a gente tem. O que mais? Fala pra mim quais são as outras, Regi. Essas daqui são o quê? Alface e agrião. Alface e agrião. O agrião, olha só, tá começando a germinar também, mas ainda tá novinho. O alface começou há poucas horas, né, Regi? Faz pouquinho tempo que ele começou a germinar. E olha só, tá começando a despontar uns brotinhos, mas vai demorar ainda. E esse outro, Regi, nessa bandejinha pequenininha? É agrião também. Agrião também. Olha só que belezinha. Mas vai demorar, galera. Então, procure semear plantas de germinação rápida. Agora vamos falar das vantagens de fazer microverdes em casa. A primeira delas é que o microverdes é uma plantinha muito rica em vitaminas, proteínas, sais minerais e muito boa para estar incrementando a sua alimentação saudável. Não tem nada melhor do que isso, não é verdade? E também você consegue produzir muitos microverdes em um pequeno espaço da sua casa. Ou seja, para quem mora num apartamento ou não tem um quintal igual o meu para produção de verduras em maior espaço, consegue também ter essa mini hortinha, na verdade, né? Uma mini hortinha de microverdes lá no seu apartamento. Isso é muito legal. Também é fácil de você fazer, vocês viram que não é difícil. E você consegue produzir em um ambiente com pouca luminosidade. Quanto menos luminosidade o microverde tiver, ele vai ficar mais estiolado, ou seja, assim mais altinho, igual a esse, olha só que beleza. Esse daqui a gente deixou num local que pega um pouco mais de luz, então a planta fica mais verdinha, só que ela fica mais baixinha. Ela é a mesma dessa outra aqui, olha a diferença. Então, em ambientes que tem pouca luz, o bom é que o seu microverde ele fica mais altinho e tem um rendimento maior desse talinho aqui, que é muito macio e saboroso. Mas como nem tudo são flores, é lógico que a gente tem desvantagens também em fazer microverdes. Eu acho que ninguém falou isso aqui no YouTube. A primeira desvantagem é que a gente gasta muita sementinha para ter um rendimento bem pequeno. Olha só, uma porção dessa daqui de microverdes eu consumo em uma alimentação minha tranquilamente. Talvez eu consiga comer até duas porções dessa daqui. Então, o rendimento é muito baixo, galera. Eu também observei que é muito mais difícil fazer os microverdes ficarem bonitinhos assim no verão. Por quê?
o calor atrapalha a germinação e o desenvolvimento das nossas plantinhas. Então eu indico, sempre que você for fazer microverdes na sua casa, fazer ele no inverno, porque daí o crescimento da sua plantinha tem a chance de ser bem melhor. No verão é mais complicado de fazer, sem falar que a gente tem que ficar de olho para toda hora a gente ficar jogando uma aguinha, porque seca muito rápido e a plantinha pode morrer facilmente. E a pior desvantagem de todas, você sabe qual que é? Você consegue imaginar? É o custo para você fazer um microverde. Apesar da gente não estar gastando nada com a nossa embalagem, a gente tem o gasto do substrato e também o maior custo está relacionado às sementinhas. Porque para fazer uma bandejinha dessa de rúcula, que ficou bem bonitinha, a gente gastou 2 pacotinhos desse de semente, o que dá 1 grama de semente de rúcula. E o custo desses 2 pacotinhos foi R$3. Então, se você for analisar bem, com R$3 dá para você plantar muita rúcula na sua horta ou num vaso, ou até mesmo comprar um massinho de rúcula numa feira de orgânicos. Então você tem que analisar todos esses aspectos. Mas agora eu lembrei de uma vantagem até que eu não tinha colocado aqui no nosso roteiro, mas que eu lembrei que é muito importante. O legal do microverde é que dá para você fazer na sua casa e também educar as crianças a estar consumindo verduras fresquinhas e ensinando toda a biologia por trás da germinação e crescimento das sementes. Então tudo isso tem que ser analisado, sabe? Nem sempre o custo que a gente tem financeiro, ele é maior do que as vantagens, tanto de, não só de rendimento, mas também as vantagens relacionadas ao aprendizado que a gente vai ter com esse trabalho. Agora, depois de 5 dias de semear os nossos microverdes, vamos fazer a colheita comigo? Eu vou contar uma coisa legal para vocês, sem falar que a gente vai ter que provar eles, né? E aí, o que você achou? Ardidinho, mas muito gostoso. Tem o saborzinho da rúcula. O do rabanete eu não estou identificando muito o sabor dele não. Mas tá meio misturado aqui rabanete e rúcula. Mas é muito bom, galera. Agora o nosso sanduíche. Servidos? Olha só que delícia. Galera, o nosso sanduíche ficou maravilhoso, porque o microverde é muito bom e muito saboroso também. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas nossas redes sociais, porque vocês são muito importantes para nós do Plante e Cozinhe. Um grande abraço para todo mundo, saúde na nossa mesa e boas colheitas! Tchau!